para el doctorado de Institución de Educación de la sede de la Universidad. Es un honor tener aquí al doctor Danilo Sindicato como invitado, que ha ejercido labores desde el día de ayer como jurado internacional de la tesis de Marisol, y ha sido invitado también en el día de hoy a acompañarnos, a mostrarnos avances y resultados de sus trabajos, particularmente dentro de la línea de temas interculturales, temas asociados con temas ambientales, donde tiene su hoja de vida y ha desarrollado sus trabajos, y que vamos a leer a continuación en su hoja de vida. Este trabajo se hace dentro del seminario de miradas contemporáneas en educación del doctorado, y le reitero nuestra bienvenida. Muchas gracias, Danilo. El doctor Danilo Sindicato, de la Universidad Federal de Triángulo del Mineiro de Brasil, cuenta con una graduación en Ciencias Biológicas por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, una maestría en Enseñanza de las Ciencias y Matemáticas por la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Es doctor en el programa de educación escolar de la Facultad de Ciencias y Letras de la UNESPI en la línea de formación de profesores. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Federal del Triángulo Mineiro en el Departamento de Educación en Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnología, vinculado al Instituto de Ciencias Exactas, Naturales y Educación en cursos de la licenciatura en Educación del Campo. Sus líneas de investigación están centradas en los temas de interculturalidad y enseñanza de las ciencias, educación ambiental, relaciones CTSA y uso de controversias sociocientíficas. Le damos la bienvenida, está en su casa. Muchas gracias. Bueno, primeramente necesito agradecer el convite en nombre del profesor William por hablar un poco de nuestras experiencias en Brasil, experiencias académicas, también pela oportunidad de hablar un poco sobre nuestro contexto teórico de producción académica. E hoje hablaré também um pouco sobre uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa de uma maestria que orientei este ano, de uma aluna chamada Daisy Kelly Silva. Então, a partir deste contexto teórico e destes resultados desta maestria, é que construí este argumento para falarmos um pouco, fazer uma charla para, espero ter algumas reflexões a partir destes dados e manter contato, né, para futuros trabalhos e para este intercâmbio de experiências. Me gostaria de dizer que muito do que falarei hoje é fruto de trabalho coletivo, de um grupo que lidero, chamado Grupo de Estudos e Investigação em Interculturalidade e Educação em Ciências, que é um grupo que está na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e que hoje estou aqui representando um pouco destas produções a partir destes dados. Okay? Bem, o título que escolhi é este: Interculturalidade em la formação de professores de ciências, a educação do campo em foco. Este é o mesmo título de um capítulo de livro que escrevi este ano para uma produção da CAPES. CAPES é uma instituição de fomento financeiro em Brasil para investigações na área de enseñança e de educação, né, da CAPES. E que trago hoje também para uma discussão a partir dessas mesmas ideias deste capítulo de livro e que estão aqui sistematizadas de uma maneira breve, objetiva. Enfim, todas as minhas ideias nesta charla refletem a minha experiência na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em particular na licenciatura em Educação do Campo, que era um curso com habilitação em Ciências da Natureza e Matemáticas. Sim? O professor William já falou um pouco sobre minha trajetória acadêmica, então só refuerzo um aspecto que seria que sou editor-jefe de uma revista, de um periódico científico com foco na temática de educação popular.
chamado Caderno SINEAC. Esta é uma revista indexada, com vários indexadores, e avaliada pela CAPES, em Brasil, como B1 em educação, em enseñança e B2 em educação, que para nós outros em Brasil são diretrizes avaliativas que são importantes para eleger, né, os periódicos para publicação. Né? Em especial este mês estamos com um número sobre educação de pueblos indígenas, sobre a questão indígena. Marisol participou deste número com um artículo. E aproveito este momento para invitar todos vocês para conhecer esta revista e também contribuir com seus artículos, com suas produções. Depois eu passo o website deste nosso periódico. E também falar que dentro de GPIC, que é o grupo que trabalho, trabalhamos em duas linhas de investigação. Formação de professores de ciências e biologia e interculturalidade. E 2, relações entre a enseñança de ciências e biologia com a investigação em educação ambiental. Me olvidei de dizer que meu espanhol não sei se é muito bueno, então estou aqui com vários brasileiros também. Então, em algum momento eu posso falar em português e contar com a professora Liz, que também foi designada para me ajudar nesta empreitada de falar um pouco com vocês, certo? Sim. Bom, importante que o ponto de partida de nosso argumento é de que quando falamos sobre o contexto da própria formação da sociedade brasileira, temos algumas características marcantes de uma situação concreta de opressão. Como na obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, né, a própria organização da sociedade brasileira tem uma característica colonial, né, com traços marcantes de uma sociedade agrária, né, e que está muito aproximada de uma unidade familiar, né, de uma estabilidade patriarcal de família que está muito coincidente com esta característica da sociedade desde os primórdios da colonização. Outro elemento importante é que temos um cenário de quase 400 anos de esclavitud, de uma relação de trabalho que influencia até os dias de hoje, em uma situação de diferenciação entre seres humanos pelas relações de trabalho. Algumas coisas penso muito semelhantes à Colômbia em alguns aspectos, mas falando do Brasil em específico, esta questão do colonizador, por exemplo, a união dos portugueses com a Índia, incorporando assim a cultura econômica e social do invasor, constituem alguns desses elementos que falaremos hoje no cenário educacional e de formação de professores, pensando que há uma potencialidade, uma premissa de que há uma potencialidade do rol de professores na promoção dos processos educativos e que podem ser mais adequados a essa situação de opressão, né? Esta situação de desvantagem histórica das populações campesinas. Então, esta é a premissa de que partimos para chegar ao que chamamos hoje no Brasil de educação do campo. É diferente em alguns momentos de que algumas pessoas dizem educação rural. E há um aspecto importante de posicionamento de dizer que este não é uma educação rural, e sim uma educação do campo. Eu explicarei um pouco por que desta questão do termo rural e campo. Primeiramente, porque esta é uma experiência de classe. Quando digo classe, é classe social. Pois esta educação do campo tem origem nos próprios movimentos sociais ligados à terra, à ideia de reforma agrária, e que, a partir de uma pressão com o governo, como nós outros vimos ayer sobre a marcha dos professores, que eu fiquei sabendo que já temos algum resultado em termos salariais. Estes movimentos, de uma maneira mais ampla,
conquistaram o direito de uma formação universitária de nível superior e, por lo tanto, afirmaram a ideia de que o rasgo de, não sei como diz, o rasgo, as características identitárias deste pueblo devem ser mantenidas. ¿Sí? Então, esta é uma experiência de classe que visa uma transformação da realidade e uma superação desta dualidade entre rural e cidade, urbano e rural. Isto porque em Brasil, não sei como, depois gostaria de ouvir um pouco de Colômbia, mas em Brasil, o rural é sinônimo, é similar com algo como subalterno, como algo retrasado, arcaico. E de outro lado, o urbano como algo moderno, como algo melhor, né? E que há uma estandardização desta identidade do campo como algo que não é tão bueno como em termos, por exemplo, da educação, como a educação urbana. Então, por exemplo, o que nós outros podemos observar é que há uma desvalorização deste sujeito trabalhador do campo que tem que se adequar às premissas e diretrizes dessa educação que está estabelecida como algo homogêneo. Né? Ou seja, isto não se considera a cultura local e as especificidades dessa realidade concreta, destas contradições entre campo e cidade nos projetos curriculares de formação de professores. Por exemplo, não é considerado o sujeito do campo como alguém que produz conhecimento e que também tem direito ao acesso ao conhecimento historicamente produzido, entre eles o científico. Há também grandes críticas ao modelo dominante e uma resistência cultural destes pueblos campesinos em relação ao modelo, por exemplo, hegemônico da ciência ocidental, e que tem premissas de silenciamento de outros saberes, de outras culturas, de saberes tradicionais, por exemplo. Vendramini, 2015, que estuda essas questões da escola do campo, habla de uma lógica urbanocêntrica para esta escola e que há uma pérdida da capacidade de armazenamento dos recursos humanos no campo. Os campesinos que vão para a zona urbana ocupam as zonas mais vulneráveis socioeconomicamente nesta zona urbana e deixam seu contexto cultural em busca de outras condições de qualidade de vida. Então, uma das preocupações dos movimentos ligados à educação do campo é reforçar esta identidade do campo, valorizar este sujeito a partir de sua formação. Todos aqui são professores e professoras e penso que compreendem esta ideia de como um campesino sentaria numa silla como esta e ouviria uma classe, uma conferência que não considera nada do que eles sabem, do que eles trazem como conhecimento, e este modelo de formação é muito questionado pela educação do campo, que vai buscar, dentro de uma proposta de Roseli Caudati, 2009, uma brasileira que cunha um termo chamado pedagogia do movimento. Pedagogia do movimento é uma ideia de que, na militância dentro do movimento social, há processos educativos importantes de ser considerados na formação destes sujeitos. Então, não se deve pensar em uma escola que prepara os sujeitos para os movimentos sociais, para que estejam preparados para a luta de seus direitos. Não. É dentro do próprio movimento social que se valoriza os processos educativos próprios deste conjunto de vivências e desses grupos culturais.
a partir desta questão, há uma política pública, né, focal, que começa a visualizar a educação do campo como algo que deve ser instituído formalmente pelas instituições de educação superior em Brasil. Hasta a Constituição de 1988, não havia ausência total de diretrizes para de política para o campo. Não havia. Com um cenário da chamada Revolução Verde em Brasil, não sei se todos aqui conhecem este termo, Revolução Verde, há um modelo de produção agrícola com uma mirada para as commodities, a modernização, como discurso de modernização do campo, e uma visão que haveria uma necessidade de planteamento de uma perspectiva agroindustrial, que até os dias de hoje predomina em Brasil, quando se diz campo. Também gostaria depois de saber como vocês veem isso em Colômbia. E, como disse, o campo se mantém subalterno à cidade numa região propedêutica da educação. Propedêutica no sentido de preparar, não sei como se diz assim, se preparar para o mercado de trabalho, né? Uma educação técnica, certo? Então, o Encontro Nacional de Educação na Reforma Agrária, ENERA, em 1997, e o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, em 1998, são dois encontros que proponeram cambiar estas perspectivas educacionais para necessidades do campo. Foram muito importantes para programas políticos de instituição de la formação de professores nas universidades. E um dos elementos importantes desta proposta é a educação popular, com metodologias alternativas, com a diversidade cultural, a construção da identidade e visão do mundo próprios das populações campesinas, a educação para a cidadania, em que se diz que não é mais uma educação para o campo, e sim se dizer uma educação do campo. Então não é mais uma lógica urbana para o campo, mas uma educação do campo. Sim? Esta é uma discussão que se originou destes eventos e que somente comentar que depois deste momento foi elaborado um programa chamado PROCAMPO, de uma política pública federal, que instituiu, neste momento, as licenciaturas em educação do campo. Este programa, PROCAMPO, que vem de ENERA, propõe as licenciaturas em educação do campo no Brasil e se estabelece várias instituições federais, como aqui onde eu trabalho, o FTM, entre outras, que se coloquem em licenciaturas que são específicas para esses povos campesinos. Sim? Então, esta é uma política pública brasileira, que tem, como sabem, as dificuldades, porque é uma política no papel, e a implementação dessas políticas há um caminho grande, né, de muitas contradições, entre elas o financeiro. Né? Eu vou falar um pouco sobre a licenciatura. Mas a grande pergunta é: como pensar na educação científica neste momento, neste contexto? E aqui decimos que há uma premissa principal de que vivimos em um país culturalmente diverso, como Colômbia. Né? Então, o Brasil é um país culturalmente diverso e que também há uma perspectiva monocultural do saber científico. Buenos días. Buenos días. Olá. A professora é da Molina. Da Molina. Prazer. Prazer.
Entonces, há uma perspectiva monocultural de saber científico em que não se considera, nestes contextos educacionais, esta perspectiva de considerar essa diversidade cultural, né, como algo a ser pensado, né, nos programas de formação de professores, por exemplo. ¿Sí? Além dessas forças de manutenção da condição colonizada e oprimida de determinados grupos culturais, como eu disse na primeira diapositiva, né, sim, que caracterizam uma ideia de formação. E há também um esforço para construir um marco teórico sólido para a investigação da educação em ciências. Porque não há, então, a partir desta problematização que trago acá, uma proposta consistente e pragmática para que possamos pensar esta situação concreta. Por exemplo, no Brasil, eu tenho contato com algumas licenciaturas em educação do campo, e o que ocorre é que os editais de contratação de docentes para trabalhar nestes concursos são específicos para educação do campo. Pero nós não temos formação em profissionais de educação do campo. Eu mesmo sempre trabalhei com a educação popular, em outros contextos, em contextos urbanos, e somente com este edital passei a estudar, a ter foco com a questão do campo. E hoje, por exemplo, estamos tendo um concurso lá em Brasília, no UFTM, para ensinança de química do campo. E, por exemplo, já é a terceira vez que se abre este edital e não passa ninguém. Porque não há este perfil de pessoa, de docente. Depois eu vou explicar por quê. É diferente da proposta de uma licenciatura convencional. Há uma série de elementos que devem ser pensados na própria estrutura pedagógica que provém destes movimentos sociais, que provém destas políticas públicas, e que quando chegam na universidade são subvertidas por alguns dos aspectos que vocês já devem saber um pouco, que os docentes não querem, por exemplo, pensar interdisciplinarmente, proponer erros de trabalho em comum e trazer elementos de fora de sua formação para aprender, né, caminhos para uma perspectiva de diversidade étnica, cultural, enfim. Outro ponto importante é que há uma dimensão política e social da enseñanza das ciências que deve ser considerada. É deste ponto que falamos. E não uma ciência para uma formação de pequenos cientistas, somente para ciência para profissionais, mas também cientistas, mas uma ciência para todos, para um cidadão comum que necessita saber ciências para actuar na sociedade contemporânea. Como um professor da UNB, Wilson Santos, traz em suas produções sobre CTS, sobre enseñanza de las ciências. Há também uma coisa importante nestes docentes de la licenciatura em educação do campo, que é desenvolver competências interculturais. Isso é muito difícil. Proponer também uma autonomia intelectual e estas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e o uso de temas controvertidos sociocientíficos como um caminho possível para estabelecer estas puentes interculturais, esses intercâmbios de saberes a partir destas situações controvertidas. Até falamos um pouquinho antes desta charla com o professor William sobre a diferença entre os temas controvertidos sociocientíficos e também os temas socialmente vivos, agudos, que são muito importantes, inclusive para esta situação de que estes pueblos campesinos precisam, não podem se separar, não podem deixar de falar sobre suas contradições e a busca pela transformação de
dessas próprias condições de marginalização historicamente constituídas, certo? Então, que surge o aspecto pontual desta minha charla sobre a licenciatura em Educação do Campo da UFTM em específico, né? Em Minas Gerais, do estado que esta universidade se ubica, é um cenário, como outros inclusive, de uma hegemonia da agroindústria e de um modelo de produção do campo pelas commodities, certo? Então, a partir desta realidade, lanço uma pergunta. Quais processos educativos favorecem a formação de um professor de ciências do campo capaz de considerar a relação do conhecimento científico e o contexto do discurso hegemônico das commodities frente à demanda por uma distribuição igualitária de tierras pela produção ecologicamente sustentável? Esta é uma grande pergunta, por exemplo, para nós outros, que deveria ser algo como uma pergunta mestra de todos os professores desta licenciatura. E a partir dessa grande pergunta, como organizaremos nossos planos de trabalho e como poderemos trabalhar as assignaturas como ecologia, química, física, entre outras que são comumente encontradas nas licenciaturas da ciência da natureza, por exemplo. Uma especificidade deste curso é que ele é regido por uma pedagogia da alternância. Não sei se vocês já ouviram falar sobre este modelo, mas é um modelo de que os estudantes do campus campesinos eles estudam na universidade por um tempo, chamado tempo escola, ou tempo universidade, com atividades intensas durante a manhã, tarde e noite. Às vezes manhã e tarde, em tempo integral, em particular, nos períodos em que os outros estudantes estão em vacações. É invertido os períodos. Então, por exemplo, dezembro, janeiro, julho, são momentos de tempo escola, em que os estudantes estão na universidade trabalhando com os professores da universidade. E em outro momento, há o tempo comunidade. Tempo comunidade é aquele em que o aluno regressa a sua comunidade. Então, nós outros docentes é que vamos até as comunidades para supervisão, para algumas discussões sobre projetos que estão sendo desenvolvidos na comunidade, certo? Então há uma alternância entre tempo escola, tempo comunidade. Então, um semestre, por exemplo, de uma assinatura passa por estes dois tempos, um tempo escola e um tempo comunidade, que se cerra no período de vacações, por exemplo, deles são em maio ou novembro, e depois regressam para a escola para o próximo semestre com novo tempo escola e novo tempo comunidade. Sim? Então, não é como uma educação virtual, educação à distância, como se diz. É a educação numa pedagogia da alternância. Esta é a ideia. E aqui é um problema que nós outros observamos, porque em muitas destas licenciaturas há um modelo como tarefa. Não sei como se diz tarefa, como tarefa. Como tarefas, porque é como se hablo sobre ecologia em minha classe e passo tarefas para que façam em sua comunidade e depois retomem para que los corrija e assim seguinte, assim se siga. Mas isto não é a ideia. A ideia é que seja algo em uma comunicação direta, em uma continuidade. Este é um reto que temos que superar, certo?
Então, este modelo de enseñanza por parte da comunidade acadêmica tem que cambiar para este modelo de curso. E há uma tensão entre aqueles que querem cambiar a proposta da origem dos movimentos sociais para a realidade universitária e aqueles docentes que querem manter esta origem e desenvolver diferentes propostas educacionais. Bom, então, entre outros problemas, também temos esse escasso apoio financeiro. Por isso digo isso, porque, por exemplo, temos que nos deslocar até a comunidade. Alguns dos nossos alunos são de comunidades lejas. Então, hoje, por exemplo, nós outros professores da UFTM temos que colocar dinheiro do próprio salário para fazer esta proposta, porque não há uma financiarização deste modelo. Então, é uma luta para que esta licenciatura tenha sua identidade garantida. Este é um aspecto importante. Então, como pode ser viável a garantia de direitos e a valorização de identidades do campo e, ao mesmo tempo, a promoção do chamado letramento científico, por exemplo, que a academia traz como uma perspectiva importante? Nós outros, a partir deste momento, vamos adentrar um pouco mais nesse recuerdo de falar mais sobre esta questão entre enseñanza de la ciência, a realidade do campo que acabo de dizer, e nos posicionar em relação à perspectiva de interculturalidade, em particular da interculturalidade crítica, como um suposto teórico e metodológico para que possamos manter esta identidade tanto das licenciaturas como das propostas de ter uma relação com populações campesinas sem este assimilacionismo, sem uma ideia de silenciamento também desses conhecimentos. E acá agora tento trazer alguns pontos para reflexões com vocês. Okay? Bom, a primeira premissa é de que a ciência escolar é complexa, devido a que, dentro desta cultura escolar, teremos relações entre a cultura da ciência, e aqui já nos colocamos como alguém que vê a ciência como uma cultura, certo? Então, nós temos uma cultura da comunidade, da escola, da profissão docente, e muitas outras subculturas, como desse I can have, dentro dessa cultura escolar. Então, a ciência também é vista por nós outros como uma cultura, e há uma necessidade de uma renegociação desta ciência da escola, e há a necessidade também de um plano de estudos que esteja dirigido àqueles que não querem uma formação científica pré-profissional, mas uma formação científica para cidadãos, para todos, e não para a formação de cientistas, apenas, solamente. Neste sentido, falamos então sobre a perspectiva de cruce de fronteiras hacia a subcultura da ciência, numa perspectiva crítica, olhando para a educação científica para todos, em uma perspectiva intercultural na educação científica, falando sobre a ideia de que aprender resulta em relações entre culturas. Esta é nossa ideia sobre aprendizado. E que para isso é necessário uma tutoria personalizada de los estudiantes, considerar as diferentes subculturas de los estudiantes, como família, amigos, escola, medios de comunicação, e também as subculturas da ciência e da ciência escolar neste processo. Em nossas pesquisas em GPIC, como analisamos nossos dados? Então, nós elegemos aqui as interações discursivas em classes de ciências, em uma perspectiva etnográfica, como proposta por Candela, Antônia Candela, Maria André, Danusa Monfort, numa perspectiva antropológica e etnográfica da sala de aula. Sim? E
a partir da linguagem, né, como materialização, né, das relações sociais, e que a construção de los enunciados e processos de significação são identificados a partir das interações discursivas e da descrição densa do contexto das classes, que terão seus enunciados interpretados a partir de processos de significação. E acá também trazemos Bakhtin como uma proposta de uma análise dialógica do discurso, como um referencial teórico-metodológico para discutir um pouco destas questões. E sempre também falamos sobre conceitos científicos que possam ser conceitos claves para essa discussão. Então, por exemplo, saúde, biodiversidade, sustentabilidade, são conceitos científicos que podem nos oferecer recortes para que estas discussões, para que estas fuentes de cambios de conhecimentos possam ser identificados em nossas investigações. Correto? Hoje, vou falar um pouco sobre nossa investigação, sobre o conceito de biodiversidade, principalmente porque biodiversidade é um conceito central na biologia, né? E é considerado também um conceito estruturante de los currículos, pela sua amplitude de possibilidades. Então, visando depois uma discussão curricular também, a biodiversidade foi elegida nesta dissertação de maestria, que supervisionei com Daisy Kelly Silva, e ela defendeu este ano, né? Que intitula La controvérsia agroecológica en un enfoque intercultural de la educación científica, la biodiversidad en los discursos de alumnos de pregrado en educación del campo. ¿Certo? Hablaré rapidamente porque há muitos dados desta pesquisa e por questão de tempo trarei alguns para que vocês possam falar um pouco comigo e certamente levarei para ela, né, e para o grupo de PIC. Então, trarei alguns desses dados. Bueno, este estudo se inicia com dos tempos comunidades, com uma visita, uma intervenção que hemos hecho na cidade de Santa Cruz Cabral, na cidade da Bahia. Para vocês da Colômbia, Bahia é muito lejos de Minas Gerais, onde trabalho. Então, estes alunos, para ir até a universidade, precisam pegar autobús e ficar por cerca de 3 dias em viagem, né, para estudar. Então, neste tempo comunidade, nós outros professores também fomos até a Santa Cruz Cabral visitar sua comunidade e conhecer um pouco desta realidade e trabalhar com nossos alunos nesta comunidade de Santa Cruz Cabral. Aqui algumas fotos. Esta é uma escola que se ubica em um assentamento do movimento conhecido no Brasil como MST, Movimento dos Sem Terra, e que foi construída pelas próprias mãos dos estudantes. Os estudantes construíram esta escola com, como se diz, terra, barro? Terra? Sim, terra. Madeira, né? Construíram com as próprias mãos. E os professores desta escola são professores do movimento social e que muitas vezes não têm, por exemplo, uma licenciatura ainda. Solamente, como se disse aqui, a média, a ensinança média, e trabalham nessas escolas. Aqui, por exemplo, alguns... está escuro. Alguns aspectos que são próprios dessa cultura, que é, na verdade, uma de nossas alunas, como se disse, um artefato que serve para fazer beiju, tapioca, harina de mandioca, sim?
molino, que es muy importante para esa comunidad porque toda, no só alimentação, mas comércio, são baseados nesta harina de mandioca, beiju, tapioca, aspectos que são próprios dessa comunidade. Sim? Então, nesta visita, começamos a observar que há uma temática muito importante para estes alunos. Estes são nossos alunos que vivem em Santa Cruz Cabral. Carleandro, Leni, Francine, e esta aqui é a líder do movimento Sem Terra, que é diretora de uma escola, outra escola, que se chama Paulo Freire, também deste município, em outro assentamento que já é mais antigo e que está mais bem estabelecido. E trabalhamos também numa perspectiva freiriana da educação, em que a metodologia que elegemos para trabalhar parte de uma metodologia que Freire chama de investigação temática. Esse suposto teórico freiriano considera que a realidade concreta é importante para que os professores possam observar as situações, as condições preliminares e o que chamamos de universo temático possível, para que a partir das temáticas que emergem desta realidade concreta possam ser depois decodificadas para situações limites destes estudantes e que a partir dessas situações limites se possam pensar processos educativos com temas reais, urgentes, emergentes da comunidade. Então, com outra docente, me fui até a comunidade utilizando um quaderno de campo e fomos aqui na outra escola, porque no Brasil está escuro, não dá para ver muito bem, mas em Brasil, nesses movimentos sociais ligados à terra, há uma diferença entre assentamento e acampamento. Acampamento é quando há uma primeira inserção em uma terra. É um momento perigoso, porque neste momento que há um conflito possível. Então, vivem em condições precárias, em casas de madeira, em situações que são muito perigosas. E depois de um tempo, quando o governo reconhece esta situação, se cambia para assentamento. E neste momento há já uma assimilação destes lotes de terra e que é já mais tranquilo de viver. Sim? Então, aquela escola é uma escola de acampamento. Então, é que não é possível ver por conta da projeção, mas é uma escola muito precária, de madeira, com livros, alunos em situações de um ambiente muito caliente, muito difícil de ministrar classes. E a escola Paulo Freire, que já é de um assentamento, por lo tanto, já tem coisas, como se diz, de concreto, né? É uma escola comum. Sim. E nossos alunos, alguns já trabalham como professores. E começamos a perceber que nestes ambientes há uma necessidade da agroecologia como um tema muito importante. Os movimentos sociais dessas comunidades assimilam, apropriam-se desta bandeira da agroecologia como uma proposta contra-hegemônica da agricultura familiar, de valorização dos conhecimentos tradicionais e de uma luta pelos direitos de produção e de direito à terra. Por lo tanto, nós percebemos nesta ida ao tempo comunidade que este é um tema real, urgente, emergente da situação destes pueblos campesinos. Eu, nesta licenciatura, sou professor de uma assinatura de ecologia. Para quem aqui conhece biologia, sabe que nós temos conteúdos muito específicos. Ecologia de populações, ecologia de comunidades, nicho ecológico, cadenas alimentares, conteúdos que temos que ministrar nestas assinaturas. Quando, em meu caderno de campo,
percebi que esta realidade da agroecologia era muito presente. Meu plano de estudos de classes foi assimilado a partir dessa temática agroecológica. E, neste momento, minha aluna de maestria acompanhava este planeamento e esta planteação de atividades como uma perspectiva etnometodológica de pesquisa, observando todas essas situações. A partir da investigação temática freiriana, chegamos a um plano de classe que considera este universo temático identificado na comunidade e as contradições que fomos identificando também com outros grupos de alunos, e chegamos a uma situação problema para uma aula de ecologia em nosso tempo escola. A situação era a seguinte: havia dois ambientes, um ambiente que era primeiramente desta maneira e em outro momento estava desta maneira. E os alunos deveriam perceber qual foi o câmbio que ocorreu daqui para cá, de aqui para cá. E falamos com eles que, como se diz, restrito a este círculo rojo, havia grandes propriedades, latifúndios. Restrito a este círculo branco, algo parecido com o que era originalmente. E no círculo verde, as pequenas propriedades de uma região muito cerca da universidade, em uma cidade chamada Sacramento, Minas Gerais. Certo? Em que alguns alunos daquela classe viviam nesta comunidade. Então, é um tema real que foi levado para a sala de aula. A partir deste processo, os alunos teriam uma situação para trabalhar. Vou até ler um fragmento para que vocês entendam um pouco melhor sobre esta atividade que foi realizada com os alunos. E neste momento, a aluna de maestria estava fazendo observações sobre todo este contexto. Então, esta contradição deveria instaurar-se na medida que os alunos, que alguns desses estudantes apoiem os pressupostos agroecológicos e outros os tomem apenas como utopia delante do modelo agrícola vigente. Então, a estratégia adotada na elaboração da classe foram pensadas para mobilizar as controvérsias e promover a reflexão de los alunos de licenciatura a partir de suas experiências de vida e en el contacto com o conhecimento científico por meio de los recortes temáticos propostos. A ideia de uma sequência de estratégias foi a de potencializar as discussões e toda a problemática pensada para a especificidade de los alunos de licenciatura, apontando para uma educação dialógica e problematizadora, como difundida por Paulo Freire. Então, depois do levantamento da agroecologia enquanto temática controvérsia e organizadora do currículo, da assinatura de ecologia e do material de los licenciados do campo, a investigação foi orientada dentro de uma abordagem predominante qualitativa, com observação participante e cujo análise de los dados obtidos foi descritiva. Sobretudo, partiu de uma perspectiva etnometodológica com recorte em análises do cotidiano escolar e os discursos das classes de ciências. Por lo tanto, em razão de uma perspectiva etnometodológica, houve toda uma vivência etnográfica no andamento do trabalho, incluindo um acompanhamento tanto da organização, da disciplina, da asignatura de ecologia, e estudo do meio de campo, licenciatura em educação do campo, bem como de todas as classes realizadas na asignatura durante o tempo escola. Tal processo propiciou a imersão da investigadora no contexto do trabalho e sua eleição por los integrantes, principalmente por los
alumnos de licenciatura. El material empírico construido en esta investigación de Silva, 2017, partió de las observaciones realizadas en 18 clases de la asignatura. Fue utilizado por la investigadora cuaderno de campo para registro de las observaciones realizadas en el aula. Además de eso, fue utilizada también cámara digital para la grabación en audio y vídeo de las interacciones discursivas ocurridas en 12 del total de 18 clases. Esa fue la metodología que Daisy utilizó. Yo expliqué un poco de cómo funciona la licenciatura y de cómo yo trabajo. Al mismo tiempo, como Daisy habría haciendo su investigación a partir de esta situación. En la secuencia, todas las clases grabadas fueron vistas y fueron seleccionados para transcripción solamente aquellos fragmentos de interacciones discursivas en que se discutía el concepto de biodiversidad. Los trechos o los fragmentos de interacciones discursivas seleccionados fueron agrupados y denominados como episodios y nombrados de acuerdo con las nociones ecológicas dadas al concepto de biodiversidad, relacionadas desde el individuo hasta una visión ecosistémica del concepto. Y con la relación de este concepto con la controversia del embate entre el modelo agrícola convencional y los modelos alternativos. Digo eso porque en este momento los alumnos fueron divididos en cuatro grupos. Todos esos grupos tenían como reto desempeñar un papel de ecólogos y tenían que representar a los pequeños productores rurales. Y una situación que estaba ocurriendo en este escenario es de que no sé cómo dice, a un cerdo selvagem, que se llama en Brasil de queixada, un cerdo del bosque, que estaba, entre aspas, invadindo los territorios de los productores y estaba atacando la plantación de maíz. Por otro lado, había jaguares, que en Brasil llamamos de onças, que estaban también adentrando sus territorios para comer su vacuno. ¿Res? Ganado, res. Entonces estaba un verdadero caos, porque los productores estaban queriendo acabar con todos esos animales. Por lo tanto, no es posible, porque también hay una investigación, una fiscalización de estos que son animales protegidos. Y dentro de ese escenario, ¿cómo los alumnos podrían se posicionar como ecólogos? Un grupo representando pequeños propietarios rurales y otros grupos representando grandes propietarios y latifundiarios. En este momento, algunos no quiero ser latifundiario, no. En este momento defiendes los latifundiarios, trabaja para este argumento, ¿cierto? Y estos grupos después tenían que argumentar en cuáles serían las estrategias para esa situación, que es una situación real, ¿no? Portanto, até essa discussão se é controverso, se é um tema socialmente vivo, sim? E que acontece nesta região, e neste momento eles tinham que se posicionar, né? En los primeros momentos de las interacciones há algo muito parecido com que a experiência imediata nos permite. Então, algumas ideias de que se pode fazer, todos poderiam falar de acordo com suas comunidades, como pensam. Conforme esses grupos antagônicos começam a se confrontar na argumentação, há um câmbio de discurso que fomos observando ao longo dessas 18 classes, que Daisy acaba mostrando com sua investigação. Como a apropriação de alguns conhecimentos científicos ocorria por conta da necessidade de persuasão a partir dos modelos puestos nesta situação de classe. Então, esse movimento epistêmico de discussão entre aquilo que são próprios dessa realidade de vivências e aquilo que o conhecimento científico tem como base epistemológica se davam a partir da mediação
de los profesores presentes nessa atividade. Então, esses episódios foram transcritos por Daisy, tá? Então aqui é a representação dessa paisagem. Qualquer dúvida também podem interromper e perguntar também. A grande pergunta, então, para os estudantes era quais são as características do paisaje que na área agrícola está inserida? Quais são os possíveis fatores que influenciaram a invasão de los animales silvestres en las propriedades? Quais conceitos de ecologia devemos estudar para elaborar estas estratégias? Como impedir a invasão de los animales com enfoque na conservação em la biodiversidade? Esses animais devem ser vistos de hecho como invasores? Sim ou não? Por quê? São algumas das perguntas que circularam nesta classe. Né? Foram propostas aí nesta classe. Bom, depois de isto, não é possível falar sobre todo o processo, mas os alunos trouxeram muitas coisas importantíssimas, muito interessantes, de coisas que sabiam, que nós outros professores aprendemos, né, naquele momento sobre ecologia, a partir de conhecimentos tradicionais que foram considerados naquela estratégia e que foram cambiados e intercambiados entre os grupos e, pela mediação dos professores, em alguns pontos, os conceitos científicos adentraram na discussão por uma necessidade, uma demanda da discussão, do contexto em si. Então, por exemplo, este quadro que Daisy e eu construímos mostra o seguinte, que com relação à controvérsia sociocientífica, o que se vê é que muitas vezes a controvérsia é dada como uma definição de que é algo que divide a sociedade em dois lados. Né? Então, a controvérsia é algo que divide a sociedade. Por lo tanto, o que observamos é que nem sempre as questões locais estão contempladas em situações muito amplas. E que a controvérsia precisa ser estabelecida nas interações e nas questões locais que possam generar este engajamento dos estudantes com relação à controvérsia que se quer. Então, por exemplo, ela separou em episódios com blocos de interações discursivas e foi percebendo que, por exemplo, no episódio 1, a biodiversidade é vista como uma variação das espécies nas interações. Então, há uma apropriação do conceito de biodiversidade nessa dimensão que é uma dimensão do conceito de variação de espécies. Então, o que é biodiversidade? Diferentes espécies existentes. Né? E o compromisso com a controvérsia agroecológica ainda é uma participação dos estudantes na discussão do conceito da biodiversidade, da fragmentação do habitat, ocorre a partir dessa ideia de que, como vamos fazer, vamos colocar uma cerca ao redor da plantação. Aí outros diziam, uma cerca, o cerdo pode passar pela cerca, e como hacemos com outros animais. Então ainda era um engarramento pequeno e uma apropriação neste nível de complexidade do conceito. Clube, episódio 2, em outro momento de classe, a biodiversidade e a ação humana, foi o nome que Daisy deu para este episódio, porque a apropriação do conceito de biodiversidade, neste caso, estava muito mais relacionada à percepção da ação humana sobre a biodiversidade. Os alunos começavam a falar sobre biodiversidade dentro deste aspecto da relação ser humano-biodiversidade. E os estudantes, neste momento, têm mais autonomia e participam mais. Há uma negociação do conhecimento científico com as ideias pragmáticas cotidianas. Daisy identificou nestas interações discursivas esta negociação entre aquilo que se traz sobre as possibilidades de planeamento desta situação e aquilo que a ciência científica pode dizer e que são apropriadas pelos estudantes como possibilidades de construção de um argumento.
mais forte. E, em geral, conforme o engajamento, a participação, o compromisso com a controvérsia vai se aumentando, maior é a apropriação do conceito de biodiversidade pelos estudantes. Este foi o que encontramos nesta investigação. Então, a controvérsia não é dada a priori, ela é construída nas interações, e quanto maior é o engajamento com a questão, e quanto mais real, mais viva, são mais emergentes das contradições do sujeito, maior é a apropriação de diferentes dimensões desse conceito de biodiversidade. Falamos aqui que há alguns autores que estudam biodiversidade como um contexto amplo deste conceito, desde um nível de variação de espécies até um nível de ecossistêmico, até nível genéticos, e até alguns autores como Leitão, um professor do Rio de Janeiro, da área de sociologia, disse sobre a dimensão cultural do conceito de biodiversidade. O que podemos dizer é que nestas interações discursivas não identificamos a dimensão genética, talvez pela situação que foi ponida, mas identificamos desde a dimensão de variação de espécies até a dimensão ecossistêmica do conceito, passando por muitas dimensões culturais desse conceito, que eu vou mostrar na próxima diapositiva, que os sujeitos traem para a discussão. Certo? Então, talvez esse quadro da conclusão de que é um compromisso com a controvérsia, também é acompanhado, coincide com a apropriação do conceito e as interações. A frequência de conceitos científicos nas interações vão aumentando significativamente. Por exemplo, em alguns destes pontos, conseguimos identificar momentos que poderíamos chamar de não sei se talvez como puentes, mas pontos temporários de relações possíveis, de diálogo de diferentes saberes que se estabelecem em determinados momentos dessas interações. Existem vários, mas vou mostrar apenas um para que depois possamos falar um pouco. Por exemplo, identificamos em algumas interações que os alunos trazem elementos de seu discurso do cotidiano, como por exemplo, nesta situação devemos fazer uma reflorestação. Sim, vamos fazer uma reflorestação. Há uma premissa de que aumenta o bosque, então diminui a invasão. Por lo tanto, o outro grupo que representa os grandes produtores diz, não, aumentar a reflorestação. Prejuízo para mim? Não. E aí, isso não se dava como algo consensual. Mas, a priori, uma reflorestação resolve. Algumas, vamos utilizar uma planta, canção del campo, como defesa da plantação. Eu não conhecia esta planta. Esta planta é uma planta específica da Bahia, do estado da Bahia, que possui muitos espinhos. Espinas. Muitas espinas, e que para esses alunos, vamos por essas plantas com muitas espinas, e o cerdo não passa. E outros diziam, o cerdo não é burro, não. O cerdo é inteligente, o cerdo sente olor, necessita uma cerca elétrica para o território. Então, estes discursos circularam por este momento, em um outro momento, por não sustentar esse argumento, por a própria controvérsia estabelecida, alguns chegavam na ideia de, não, então vamos fazer uma APP. APP em Brasil, na área de preservação permanente, protegida pelo governo. Qual a opção para ele? Ele seria o cerdo silvestre. E continuar com este alimento. Então vamos legalizar áreas para que o cerdo fique. Nós consideramos como um ponto fundamental este argumento que emerge, porque neste ponto é que se estabelece uma ponte.
É neste ponto que é necessário não só aquilo que já estava sendo dito, como elementos que podem ser apropriados por estes estudantes para reforçar alguma dessas estratégias, como de fato ocorreu. Então, esses mesmos estudantes neste momento começaram a dizer coisas do conhecimento científico, como por exemplo, cambio no hábitat, ya que deja su lugar debido a las islas, llamaron de islas de bosques, ¿eh? Debido a las islas, la fragmentación del bioma. ¿Sí? Este aqui é o enunciado de um desses mesmos alunos desse mesmo grupo. Hacer uma reflorestação maior para manter o ecossistema conservado. E havia uma discussão a partir dessa ideia de ecossistema conservado. Muitos desses campesinos não haviam nenhum momento falar de ecossistema, deste conceito. E associaram a este conceito a biodiversidade e ao argumento de que é necessário na reflorestação, por exemplo. Porque se tomarmos o nicho ecológico, o cerdo silvestre é omnívoro. Por quê? Começaram a perguntar, o que ele come? Como vive? Bom, vamos investigar. Lembrando que foram 16 classes, então neste processo todo, puderam buscar informações e a búsqueda de informações propiciou que pudessem falar sobre isso em outro momento. Houve grande desequilíbrio ecológico com impacto nos hábitats de los jaguares e cerdos. Assegurar o ciclo da cadeia alimentar. Então, só para evidenciar um pouco essa relação percebida e identificada por Daisy em la relação entre elementos de discurso cotidiano tradicionais de algumas comunidades de nossos alunos e elementos do discurso da ciência ecológica escolar que foram sendo apropriados a partir de uma controvérsia, de uma temática viva, socialmente relevante para esses sujeitos. E que envolvia a questão agrária, como no final dessa classe discutir um pouco sobre qual é o impacto, por que há islas de bosques, por que fragmentação do bioma. Havia uma discussão em determinado momento como a origem da terra, desde as sesmarias, desde as capitanias hereditárias, como essa distribuição de terra ocorreu e como podemos falar sobre esta dinâmica de demarcação de propriedades, né? O modelo de produção, isto passou no final desta classe. Então, Daisy trouxe um pouco destes dados aqui, mostrei somente 2 quadros, há muitos dados sobre essas interações. Gostaria, né, de ouvir um pouco vocês também sobre isso. E só deixar aqui algumas questões que para nós outros é muito importante, como desafios, como retos para a formação de professores de ciências no campo, que para nós outros o enfoque etnográfico para o diagnóstico de diferentes contextos sociais e culturais, assim como as contradições experimentadas por los campesinos, é muito importante, né? Nós outros hemos hecho muitas reflexões a partir deste enfoque antropológico da educação, com uma proposta muito importante para respeitar aquilo que eu disse em minhas dispositivas iniciais, né? Que a mediação para a renegociação de sentidos e a búsqueda de los límites culturais transversais dirigida ao empoderamento do conhecimento científico escolar para estas populações, de que ciência, tecnologia e sociedade e as questões éticas para a construção de los conceitos científicos e de que a formação de maestros, práticas curriculares interculturais e estudos consistentes com a pedagogia da alternância devem ser mantenidas e devem ser estudiadas, como hoje na universidade. Vejo que, por exemplo, a direção da universidade não vê estas licenciaturas como algo muito bueno, que traz
coisas positivas para a universidade. Hoje somos, como dizem em Brasil, primos pobres, tá? das licenciaturas. Mas eu vejo que futuramente, com estudos, com muitas investigações sobre este tema, ele pode até mesmo trazer perspectivas para as licenciaturas regulares, né? Elementos para repensar a licenciatura que hoje também tem muitos problemas, né? E então é importante para nós outros, principalmente as pessoas do GPIC, que estas questões sejam mantidas e sejam estudadas a fundo. Bueno, era isso. Gostaria de dizer muitas graças, obrigado, em Brasil. Este aqui é o website do nosso grupo e este é meu correio eletrônico para que vocês, se desejam, possam contactar-me. Muitas graças. Daniel, muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas de interacción con los asistentes, que también les damos las gracias por estar aquí presentes en el día de hoy. Profesora Adela. Un placer, profesor. Soy Adela Molina. Yo dirijo en el doctorado la línea de investigación Enseñanza de las Ciencias, Contexto y Diversidad Cultural. Y tenemos una, digamos, amplia e importante producción pues, en ese campo. A manera de debate, nada más, me gustaría como objetar, si es el término adecuado. Yo sé la sutileza como hablan los brasileños, ¿cierto? Entonces, sin el ánimo de controvertir, es muy claro decirlo en Brasil, ¿cierto? El término de cultura, la ciencia como cultura, me parece que es inconveniente e incompleto. ¿Por qué? Porque, digamos, en el fondo mantiene la hegemonía del conocimiento científico sobre otros conocimientos. Primero. Segundo, que al hablar de la cultura científica implica que las demás culturas no son científicas. O sea, allí ya hay un detrimento, ¿cierto?, de otros posicionamientos que vale la pena discutir. Y por último, me parece que hay un problema al plantear el empoderamiento de conceptos científicos. ¿Por qué? Porque, digamos, contrariamente a la propuesta de Paulo Freire, ¿cierto?, de los núcleos temáticos, pareciera que el contenido no varía, y eso es uno de los grandes problemas de las personas que quieren hacer innovación, implementar, ¿cierto?, proyectos interculturales, darle voz a los conocimientos olvidados, negligenciados, ¿cierto? Entonces, el tema de los conceptos científicos se vuelve una camisa de fuerza. Porque yo he visto proyectos que dicen, bueno, vamos a hacer una innovación, vamos digamos, a darle un enfoque, por decirlo de alguna manera, intercultural, pero yo sigo enseñando cambio químico, reacciones químicas, ¿sí? Entonces me parece que trabajar en torno a conceptos científicos es un poco, digamos, inconveniente, ¿cierto? Para, digamos, dar la posibilidad de toda esta apertura que usted nos está planteando. A mí me parece que los núcleos temáticos lo que permiten, cierta manera de ver, es involucrar diferentes categorías, conceptos, visiones en una explicación de un fenómeno, que es un poco una categoría más amplia que la de concepto científico, porque al explicar un fenómeno entran muchas opciones, ¿cierto?, de diferentes grupos, visiones de mundo. En mi tesis doctoral yo encontré que cuando los niños explicaban las adaptaciones vegetales, en el caso de la espina del cactus, yo estudié la espina del cactus,
ellos, en el fondo, había dos visiones de lo que era la adaptación, una a priori y una a posteriori, ¿sí? A posteriori pues es la explicación que daba Darwin. Había una a priori que no era la del design, sino era la de la naturaleza. Y eso, en lo que yo logré establecer y leer, eso es una perspectiva amerindia, ¿sí? Los niños por encima a esa visión del design, lo que ellos decían en el fondo, bueno, lo importante es la preservación de la naturaleza, no de un diseñador, ¿cierto?, externo para explicar ese fenómeno. Entonces, pues, eran explicaciones muy legítimas, muy interesantes, en donde el centro eran las visiones de mundo, ¿cierto?, de los niños, que de ninguna manera riñen con posibles apropiaciones de la ciencia. Entonces me parece que pues yo pues controvierto el tema de la cultura científica, porque en el fondo mantiene una hegemonía. Lo que dice Ohaway, y que queda en el artículo del 2007, es que mientras que los conocimientos tradicionales siempre se les pone contexto, a la ciencia se le quita el contexto. Ellos dicen, pero ¿por qué si la ciencia también tiene contexto, se origina en determinados contextos, ¿cierto? Entonces eso le quita, digamos, hace que haya unas mayores asimetrías. Entonces solamente yo quería pues, dejar esa idea. Es muy importante. Es una cuestión que nosotros pensamos bastante. Y uno de los puntos importantes de esta pregunta es que cuando nos evaluamos la cuestión de que, por ejemplo, há una hidroeléctrica que a ser construida en una determinada ubicación, que há campesinos, ribeirinhos, que serão atingidos directamente. La primera cuestión es que envían un ingeniero para hablar un poco con estas poblaciones y explicar, por ejemplo, que esto es bueno económicamente y que esto es muy, será bueno para todos. Utilizan, por ejemplo, la lenguaje científica para plotar gráficos y decir que, olha, estoy hablando porque sé o que es bueno para ustedes. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva de empoderamiento es no sentido de no considerar estas asimetrías o de mantener a hegemonía. Entendo que sí, pode ser que aconteça, mas nuestra preocupación también es de que estos tengan como hablar sobre este conocimiento científico sin silenciar o que saben, mas que saibam também hablar sobre ciencia en momentos en que precisam decidir o que precisam tomar alguna decisión, por ejemplo, en este sentido, ¿comprende? Sí, me permite, me parece que el CANA hace una propuesta alternativa muy interesante. Geertz dice que las culturas están compuestas, o en ella hay una dinámica de sistemas culturales. Entonces hay el sistema cultural de la ciencia, el sistema cultural de la religión, el arte, el sentido común, la política, el poder, todos hacen parte de una cultura. Entonces, de esa manera integra la cultura a los demás dimensiones, la ciencia a las demás dimensiones de la cultura, ¿sí? Los trabajos de Mathy, por ejemplo, muestran que el origen del concepto de evolución se da en un contexto religioso, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Y estamos hablando, digamos, de un concepto científico. Entonces, en ese sentido, el CANA desarrolla el sistema de la ciencia como un desarrollo de la propuesta de Geertz. Entonces él habla de las dimensiones científicas, ¿sí? O sea, una persona toda puede tener dimensiones religiosas,
que comparten su cultura, artísticas y científicas, ¿sí? Pero él como totalidad. Entonces, esta propuesta incorpora la ciencia como parte de las culturas, ¿sí? No despreza, no marginaliza. No la lista está dentro como de un gran sistema. Exacto. Então, talvez só retirar essa ideia do conceito científico, mas o sistema, dentro desse sistema cultural, a ciência também como parte desse sistema como um todo, né? Sí, por eso la categoría de subcultura hay quien queda es un poco confusa, porque uno no sabe de qué exactamente a qué se está refiriendo, me parece. No sé. Profesora Miguel. Digamos que en el contexto, en el marco de la apropiación de conocimiento científico por parte de la discusión, a partir de esas ideas cotidianas que usted presenta, en donde usted establece una relación que entre mayor sea la controversia, mayor es el acceso como a esos conocimientos científicos. Quisiera pedir el favor de ese registro como etnográfico que me dejara ver cómo dialogan o no dialogan, cómo se encuentran, cómo interactúan. Bueno, no sé cómo sería esos dos tipos de conocimiento, porque si bien me parece que hay una apuesta por un empoderamiento, como dice usted, de los conocimientos de la ciencia, me preocupa dónde quedaron nosotros. En tanto fuera un punto de partida, pero no sé qué pasó en la negociación. É como eu disse, assim, é uma dissertação de maestria, então a caracterização deste contexto de interação é muito densa. Desde ela hace uma posição destes diferentes conhecimentos e deste contexto de onde as interações ocorrem, mas não pude trazer acá por conta de questão de tempo, mas sim, a Daisy mostra de que ponto este conhecimento tradicional, por exemplo, foi considerado nesta assembleia e de que maneira isto foi se estabelecendo num processo dialógico contínuo. Não que compreendo que pode ser uma ideia de que solamente é válido o que é científico. Então, diz o que queres e depois só é válido este que é científico, o resto não. Né? Mas não é esta perspectiva. A perspectiva é de que os próprios sujeitos foram reconhecendo esta interação com outros sujeitos de outras localidades e este caminho discursivo foi construído pelo grupo. Não foi na ideia do professor ou algo que só foi valorizado um tipo de conhecimento. E aí Daisy foi mostrando episódios onde essas interações iam ocorrendo e mostrando esses blocos de interações que um movimento discursivo que foi sendo feito até que ela chega nessa síntese que é este quadro que eu mostrei acá. Sí. Si me permite, a mí también me preocupa un poco el empoderamiento que sea situado exclusivamente en el conocimiento científico. De ahí mi pregunta, ¿por qué pasó con el otro? ¿O por qué no se le apostó al empoderamiento también de lo otro, cierto? Que está como en una misma categoría, tanto son dos formas distintas de ver lo mismo. Y eso me parece importante verlo como en detalle. Sobre todo porque las últimas elaboraciones de Candela, la Candela de lo más reciente, que nos está estudiando los colombianos, está estudiando las culturas indígenas y las culturas afro. Incluso hace poquito en una Colombia, ella en sus diálogos que establece entre las culturas, tiene mucho cuidado de no empoderar a nadie, a ninguna de estas. Y recalca la importancia de reconocer los contextos culturales de cada una de estas formas de conocimiento. Entonces, lo digo porque es una referencia suya y porque me parece importante que eso no quede tan invisibilizado en el análisis. Creio que Daisy trouxe esse termo de empoderamento, como disse, para a professora dela, nesse sentido de que solamente pensar este sujeito como alguém que seja valorizado, sim, que houve esse câmbio, inclusive não foi o foco desta investigação, mas desses conhecimentos que circularam também entre nós outros todos e que houve também
estas duas vias, mas para este recuerdo de investigação de como é possível, sim, a enseñanza de ciência, educação em ciências, a partir destes dois mundos, né, visões de mundo. Então foi solamente um pouco, mas eu compreendo esta crítica da questão do empoderamento que vocês estão dizendo, né? E é muito importante que pensemos sobre isso e que nas próximas futuras investigações que possamos também pensar sobre este marco também, vamos dizer, político em relação ao que a interculturalidade crítica traz e que necessitamos manter também. Sim, lá em português. Ah, tá bom. Um pouquinho mais. Danilo, eu gostei da tua apresentação, achei interessante, né? Eu acho que você se situa na educação do campo e realmente me chamou a atenção o título do teu trabalho, né, que você ia apresentar aqui, dessa articulação da interculturalidade com a educação do campo. E eu fiquei me perguntando até onde, né, isso se comunica. Então, trocando um pouco de experiência, né, porque eu estou trabalhando nessa área, o que eu vejo e complementando um pouco o que a professora está colocando, é que você fala dessa questão campesina, né, que no caso seriam os agricultores, né, que trabalham e que tem um contexto muito diferente do contexto nacional, né, e aí acaba surgindo aí a educação do campo. Mas a própria legislação brasileira, ela traz uma legislação própria para a educação indígena, que é a educação intercultural. Então a gente já percebe aí que há uma diferença, né? E no caso da educação intercultural, o que eu vejo é que há uma cultura própria, pelo menos dos indígenas, de uma representação coletiva, que vai dar garantia a uma visão de mundo para eles, né? Ou seja, há uns significados, representações que formam aquela sociedade e que vem desde os ancestrais, coisa que a gente não percebe, por exemplo, com os campesinos. Eles têm um contexto, eles vivenciam aquilo, mas a representação deles, ela ainda é nacional, ela se comunica com a nacional. Então, essa diferença, eu acho que o que está em jogo é a questão cultural, a cultura. O que é cultura para nós? Qual é o conceito de cultura, né? Para a gente poder entender que há visões de mundo diferentes. Por exemplo, no contexto ticuna, que eu estou trabalhando, que é uma etnia indígena, eu vejo que eles têm uma relação com o não material, que é essa relação com a natureza, com a árvore mãe, né? Com uma relação com um deus, ou então com uma visão mais relacionada à questão de ver o sol, né, como uma figura, um deus, né? A lua, que tem outro significado, outra representação. Então, como é que eu posso dialogar isso com o científico? Não desprezando o científico, né? Claro que existe uma comunicação, um diálogo, né? E eu acho que é nesse sentido que talvez a professora Adélia esteja colocando, né? E que eu realmente vejo que é necessário separar, né? Nesse sentido, educação do campo, né? Que eu acho que aqui é educação rural. Pelo menos que eu percebi, eu não sei se é a mesma coisa, mas educação do campo, né? Lá foi para superar esse dualismo entre rural e urbano, né? Mas traz um contexto, né, dos agricultores, da questão da defesa da terra, né? E que eu acho que é preciso ter um pouco assim de uma reflexão a respeito, realmente conhecer a interculturalidade desse campo para poder ver realmente se diálogo ou não. Entendeu? É assim, eu acho assim, é isso que eu queria colocar. Sim. Não, é interessante porque realmente a gente tem estudado algumas coisas com relação à educação indígena, por exemplo, a licenciatura tem no FMG, né? Licenciatura em Educação Indígena também, tem as diretrizes próprias, né? Mas é como você disse, tem as aproximações, né? É diferente da questão indígena. A educação do campo você consegue realmente ver, né? Quando a gente pensa em cultura, a gente usa muito a ideia de cultura do Clifford Geertz, né? Essa rede de significados possíveis de serem compartilhadas, realmente mais próximas do que algumas culturas indígenas, como você disse. Mas também há peculiaridades, né, da questão do campesino, assim, coisas que a gente vivendo ali, vivenciando com eles, a gente vê que tem elementos muito próprios daquele grupo cultural.
Então, esse aporte teórico da interculturalidade, eu entendo o que você está dizendo, né? Não é que a interculturalidade ela é a educação do campo, ou a interculturalidade é o que foi, como eu tentei dizer aqui na apresentação, não sei se ficou claro, assim, é uma escolha nossa, né? Existem pessoas que trabalham na educação do campo que não vão por esse caminho, né? Muitas, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, lá no Brasil, eles só vão usar aporte freiriano. Todo curso, agora os professores vão utilizar a questão freiriana para embasar. Mas o potencial que eu vejo é isso que você vê, quer dizer, como que você pode ter em alguns momentos esses pontos de sutura que sejam temporários, mas que possam haver esse diálogo, sem desprezar um sistema cultural ou outro, mas que haja uma possibilidade de diálogo, naquele momento pelo menos, né? E como é que a gente identifica esses pontos? Então é uma escolha, então, mas eu entendo o que você disse, né? Não é uma questão de incluir a educação do campo como algo já intercultural, não, é uma opção teórica que fizemos nesse grupo. Mas realmente... As falas dos alunos ali são individuais, né? Há um conceito individual dos alunos em relação ao que você está discutindo. Na comunidade indígena, não. A representação é coletiva. Então, o significado é o mesmo, é compartilhando. Então, existe a diferença da representação individual com a representação coletiva, que era uma relação com a cultura. Né? Que vai trabalhar a língua, vai trabalhar a questão ancestral, significado. Mas aí você está dizendo, por exemplo, que você acha que a interculturalidade ela só vai poder ser dita a partir dessa realidade indígena e... Não, essa questão da visão de mundo mesmo, né? Há compartilhamento de culturas diferentes, né? Sim. O campesino ele tem um contexto diferente, mas a cultura é nacional. Né? Ele não vai trazer uma representação, um significado diferente numa relação mais religiosa, numa relação não material, entendeu? Então eu acho que está em jogo essa questão de cultura, né? O que a gente entende por cultura. É por isso que eu estou falando, por essa ideia de cultura que a gente traz, existem esses subsistemas dentro dessa que você chama de cultura nacional, né? Existem esses... Então, por exemplo, ali, nessas nossas atividades da LECAMP, você percebe que há diferenças também muito grandes. Existe uma coisa realmente nacional, que eu entendo essa diferença, mas existem também elementos que são muito próprios. Você pega o pessoal de Santa Cruz Cabralha, o pessoal de Minas Gerais... tem alguns conhecimentos mesmo, assim, talvez até uma epistemologia muito própria desse sujeito, desses grupos. Que não é tão marcante como o que você está dizendo, realmente, essa coisa coletiva, questão de significado é coletivo para todos. Não é assim, entre eles. Mas a impressão é essa. Mas aqui, Gracias, profesor. La mitad de las charlas de nuestro tiempo. No, creo que frente a lo que tú presentaste me quedó una inquietud y es más por aprender. ¿Cómo han pensado en Brasil una licenciatura del campo? Es decir, creo que esa propuesta curricular para la formación de maestros tiene una mirada política que tú lo mencionabas, que está escrita y es una solución para la sociedad, pero que tiene una serie de dificultades para hacerla efectiva. Sin embargo, tú estás trabajando en un programa que tiene esa perspectiva. Cuéntanos de qué se trata, porque quizás nosotros conocemos la licenciatura convencional, la licenciatura que se desarrolla en el campo de la pedagogía como su eje principal y en el que se hace una profundización en algún campo de conocimiento específico y nos pensamos para la ciudad o nos pensamos para el campo, pero nos pensamos en este escenario cerrado. Sí. Entonces es más un interés de ver cómo desde Latinoamérica nos comenzamos a pensar desde otro lugar. Entonces, bueno, lo que nos puedas comentar al respecto. Muchas gracias por su pregunta. Acho que un poco en este sentido que estaba diciendo, porque
é um reto mesmo, porque, por exemplo, se tu pensas alunos de licenciatura como algo estereotipado, estandartizado, um aluno, né? E com esta pedagogia da alternância de tempos e espaços, há uma possibilidade de pensar as pessoas de maneira individualizadas, como por exemplo, para exemplificar, eu e o professor de física, que é o professor Rodrigo Crepaldi, que Marisol usou em seu trabalho, temos um trabalho que é um projeto que os alunos têm que desenvolver em sua comunidade. E nós elegemos os artefatos tecnológicos ou artefatos culturais como algo que devem ser descritos por os alunos. Então, cada aluno elegeu um artefato, por exemplo, como você disse mesmo, da mandioca, molino de mandioca, outro, por exemplo, o biofertilizante, outro, por exemplo, motor de uma máquina, enfim. E a partir daquele contexto cultural, descreveu para nós outros um pouco de como isso é importante, entrevistando pessoas daquela comunidade, culturalmente, como aquele artefato é importante e como aquele também dialoga de alguma maneira com a física e a química, por exemplo, né? Então, cada projeto em cada comunidade deve ser visto para nós outros como algo individual e temos que ir até a comunidade, discutir essas relações muito próprias destas ubicações. Então, é muito difícil. É ainda algo que é diferente, como você disse, de que abrimos um curso para campesinos, mas abrimos vagas. É diferente de abrir vagas. No Brasil, esta licenciatura tem a proposta de um modelo de formação que considere estas questões que estou falando aqui. Então, é mais complexo do que abrir vagas. Então, talvez tu espanto esteja como o Brasil pensa algo assim. Isso é muito bueno, mas nossas lutas são para que isso seja mantenido, porque há uma força para que estes cursos sejam terminados. Si no hay ninguna otra intervención, le damos las gracias a Danilo, a todos los presentes, al esfuerzo que han hecho muchos de nuestros colegas por estar en este día aquí, con muchas coincidencias de eventos al mismo tiempo que nos hizo disminuir la presencia de auditorio. Y pues por lo demás, pedirles aquí el gran favor que nos acompañen mañana a la conferencia de la profesora Marila Schwartz, también de Brasil, que nos estará a las 2 de la tarde aquí dando su conferencia, entonces están completamente invitados y invitadas. Muchas gracias.